currículo do professor, como eu estava brincando aqui, o senhor vai ser o primeiro biólogo a falar no curso, por enquanto foram mais pessoas da filosofia, e hoje a gente entra em temas mais aplicados, a gente vai ter mais biólogos, o senhor é o primeiro, então, biólogo de formação, mestre em educação, doutor em medicina. O professor Goldin é chefe do serviço de bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor adjunto da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Faculdade de Medicina da Universidade da Beira, interior, em Portugal. Ele é também um Research Fellow da Universidade de Zurique, na Suíça, né? Então, o professor Goldin tem uma ampla experiência em bioética, na formação de comitês de bioética. Ele mantém também, eu até já passei para os alunos, uma página na internet com materiais muito interessantes sobre bioética, né? Os alunos já têm até o endereço postado lá. Então, ele vai nos falar sobre consentimento informado. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que te agradeço de novo, só para agora para deixar até gravado, né? O meu agradecimento público, né? De poder participar com vocês, é sempre muito bom. E eu acho que essa situação que a gente está vivendo, que nos pegou a todos né, foi uma avalanche que caiu nas nossas vidas, né? E que era uma coisa totalmente imprevisível, imprevista, e talvez sem a gente ter uma noção da dimensão que esse fenômeno todo ia ter, e que ainda vai ter, né? E que acabou nos trazendo algumas coisas muito boas, se vocês forem pensar. Que é essa possibilidade que a gente teve agora de alargamento desses intercâmbios, né? A gente nunca teve tanto intercâmbio quanto a gente está tendo agora, né? E que a gente acaba tendo toda essa possibilidade de... Eu acho que até outro dia, quando eu estava com o João, ainda eu brinquei com ele, eu acho que o que a gente perdeu foi o pudor de poder fazer isso por vídeo, né? A gente sempre tinha aquelas coisas de achar que tinha que ser presencial, não sei o que. Que é nada, a gente consegue hoje em dia fazer essas interações tão bem quanto estando presente. Eu acho que a gente perde no convívio de corredor só, né? Mas eu acho que na atividade em si, a gente consegue manter, pelo menos eu tenho conseguido fazer as minhas atividades docentes todas, de bioética, sem problema nenhum, ao contrário, eu acho que até a gente tem ganhado em rendimento com algumas questões que, se vocês entrarem na página, esse fim de semana, eu vou colocar um monte de recursos que a gente tem trabalhado agora para dinamizar um pouco o aprendizado à distância também dos alunos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação para tentar servir de guia naquela proposta que a gente comentou antes ainda do início da gravação, que alguns de vocês não estavam, de que isso é uma guia de orientação para a gente ir caminhando junto na reflexão, mas que, né, usando a dinâmica de vocês alertarem o João, quem quiser entrar, vai entrando, para não deixar ficar para trás, porque senão acaba realmente ficando muito, muito para trás. Primeiro, que vocês veem uma diferença fundamental que eu acho que a gente tem que esclarecer direto. Quando a gente fala em consentimento, o pessoal associa com termo de consentimento. E termo de consentimento é um pequeno pedaço do processo de consentimento. O processo de consentimento é muito maior do que isso. Vocês veem que eu não estou usando nem consentimento informado, nem consentimento livre e esclarecido, porque eu acho que a qualificação atrapalha nessa hora. Tá? Eu acho que aqui a gente tem que estar falando realmente na coisa em si. É o documento que é o termo ou é o processo de obtenção? Há 2 semanas atrás, uma aluna minha de doutorado defendeu o doutorado dela. Eu era o co-orientador dela, ela é da área do direito, defendendo exatamente essa questão do que é consentimento como processo e o que é consentimento como evento, né? Porque isso faz toda a diferença, né? E vocês vão ver que a gente vai caminhar, e vocês veem que a maioria das pessoas, quando a gente fala em consentimento, pensa simplesmente em cumprir a legislação. Eu tenho que obter isso aí. Não sei quantos de vocês têm algum contato ou trabalham em hospital, mas quando os hospitais entram num processo de acreditação, é um cumprimento daquelas regras que foram impostas, e o termo de consentimento é um documento burocrático a mais que se agrega, vários documentos a mais que se agregam. Vocês entram hoje em qualquer grande hospital do Brasil, eu duvido que qualquer desses hospitais não tenham, pelo menos,
uma coleção de uns 150, 200 termos de consentimento por aí, né? Os mais variados possíveis e que as equipes sequer sabem até o conteúdo, mas aplicam de uma forma meramente burocrática nessa lógica de acatamento. Tem outras pessoas que veem isso na lógica de proteção profissional da instituição. Ou seja, nós vamos fazer isso para nos defender. E entendendo que o termo de consentimento é um documento de isenção de responsabilidades. Isso é o maior engano de todos, né? Eu já vou mostrar para vocês depois que essa questão não tem fundamentação nenhuma na realidade, né? O termo de consentimento não é jamais uma isenção de responsabilidade, nem exime o profissional, nem é uma garantia de prova ou de coisa que vale. E se a gente entende o processo de consentimento como sendo uma decisão compartilhada, o termo nada mais vai ser do que uma documentação das informações que foram compartilhadas e do registro da autorização. E vocês veem que isso, dependendo da situação, até poderia prescindir do termo e poderia ser feito no próprio prontuário do paciente. Nós temos uma série de situações no hospital que nós prescindimos já do consentimento desde que a equipe faça uma evolução adequada no prontuário do paciente, que tem muito mais força legal do que, inclusive, um termo de consentimento que se anexa a esse prontuário. Uma coisa que é importante é vocês verem assim, tudo isso entra na lógica de uma ação ser tornada previsível, de ela ter uma norma por trás que faça com que essa ação seja previsível, e essa previsibilidade pode ser dada tanto pela moral, né, que as regras morais entram nessa lógica de que eu respeito, que eu me adequo, que eu faço uma adesão voluntária a esses preceitos morais. Imaginem assim, se eu sou um cristão e eu vou achar que a moral católica, que a moral luterana é realmente o melhor para mim, eu respeitando aquelas regras, eu vou aderir. Se eu sou alguém que tem uma fé judaica, eu vou respeitar essas questões morais, eu vou ter uma série de restrições alimentares, eu vou ter uma série de questões que eu vou ter que cumprir de rituais. Nós até estamos na semana do Ano Novo Judaico, agora começa na sexta-feira, né? E que a gente vai fazer, quem é praticante vai ter toda uma série de rituais que se estendem até o domingo à noite. Quem não é, passa por isso totalmente despercebido. Mas quem tem aquela regra, moralmente vai se sentir direcionado. E, por exemplo, se eu sou uma pessoa, ou conheço alguém que é um judeu praticante, na sexta-feira de noite, quando começa o Ano Novo Judaico, não adianta querer telefonar para essa pessoa, porque ele não vai atender o telefone, né? Ou seja, ele vai ter uma regra e isso torna aquela ação para aquela pessoa previsível. Dá para entender isso? E vocês veem que no direito é a mesma coisa. Só que o direito, ao invés do respeito, entra o aspecto da coerção. Aquela frase que está lá na Constituição: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E ali tem até uma palavra que é extremamente sacana, né? Eles botaram virtude. A lei não é virtuosa, a lei é coercitiva, né? A lei é um ordenamento. Aquela visão de botar que a lei é virtuosa é um autoelogio que não tem sentido. E a lei me obriga a fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, e com isso a gente tem esse conjunto de normas morais ou legais nos tornam as nossas ações em sociedade previsíveis. E se vocês pegam na história da civilização, essas normas, tanto morais quanto legais, surgem justamente para criar esse ordenamento, essa maneira de que a gente consiga ter uma previsibilidade mínima no convívio de pessoas numa determinada sociedade, num determinado tempo. E vocês veem que muita gente confunde isso com ética. E ética não tem nada a ver com isso. A ética é outro patamar. A ética vem num outro plano que não é externo a mim, ela é interna a mim, que surge de uma justificativa para a ação.
se vocês, né, pegassem a definição mais simples, que eu gosto de ética, que é essa que o Adolfo Sanches Vasquez propôs, de que a ética nada mais é do que a busca de justificativa para as nossas ações. Ponto. É quando eu respondo a famosa pergunta de por que fazer ou não fazer. É isso que a gente faz. Por que ter um consentimento ou não ter um consentimento? Essa é a pergunta ética que está por trás. Eu posso chegar e dizer, olha, a Constituição Federal me obriga, eu vou ter lá um código de ética médica que também vai obrigar a fazer, mas o que a ética vai dizer não é nem na moral nem no direito. Ela trabalha aqui nesse plano da justificação. Essa confusão de moral e ética, vocês veem, permeia grande parte dos textos da bioética. O pessoal usando ética e moral quase de forma indistinta, ou falando, né, que a ética nada mais é do que os valores morais de uma ação. São coisas diferentes, são campos diferentes que a gente tem que respeitar. Tá bem? Qualquer coisa, não se preocupe e me interrompa. Eu acho que bioética é um termo tão polissêmico, né? É um termo que assumiu... Teve uma época que eu fiz uma coleção de definições de bioética, né? Que elas estão todas até lá na página. Aí eu enchi o saco e parei, que era um exercício assim meio, né, chato já. Mas eu me lembro que eu cheguei a juntar 28, se eu não me engano. E coisas muito díspares, assim. E o que a gente via era, por exemplo, assim, que elas eram definições frouxas. E a gente, com o tempo, no nosso grupo, isso eu estou dizendo que foi entre 96 e 2006, por aí, se construiu essa visão, que é o modelo de bioética que nós trabalhamos aqui no nosso grupo em Porto Alegre, que é aquilo que se chama de bioética complexa. Porque a gente permeia nossas discussões sempre pelo tema da complexidade, né? Tem um grupo muito bom na Croácia. A Croácia tem uma filosofia de primeira linha no mundo, né? A Universidade de Zagreb, na Croácia, tem uma faculdade de filosofia que é, assim, é sensacional. E em Rijeka, que tem uma das faculdades de medicina mais antigas da Europa, eles têm um grupo de bioética muito forte e eles trabalham nessa mesma linha, só que eles chamam de bioética integrativa. O pessoal no norte da Alemanha, em Bochum, também trabalha com essa mesma perspectiva, dessa visão que a gente trabalha. É muito interessante que essa discussão surgiu em 3 lugares diferentes, por 3 maneiras diferentes, mais ou menos no mesmo tempo, né? E um dia nós nos encontramos e começamos a falar, e nós falamos todo mundo a mesma coisa. Foi um negócio muito divertido, foi muito interessante, que a gente foi num encontro que não tinha nada a ver com isso, que era para discutir história da bioética, que a gente estava discutindo muito o autor aquele lá do início do século XX, Fritz Jaar, que é quem realmente começou a usar a palavra bioética. E nós estávamos nessa reunião e nós começamos a falar e a gente começava a ver uma identidade de discurso muito forte, né? E depois, no fim da reunião, a gente derivou e fez um grande seminário dessas coisas todas de complexidade, que foi muito legal. Então, para nós, bioética é fazer reflexão, ou seja, é parar para pensar, é aquela lógica de dar um passo para trás, de fazer, né, eu me afastar para conseguir ter uma visão panorâmica daquela realidade sobre a qual eu vou refletir. Com essa noção de complexidade, por contemplar diferentes perspectivas, de compartilhar pela assim, obrigatoriedade da gente dialogar entre essas diferentes perspectivas e de ela ser interdisciplinar por definição, ou seja, por ela não ter um predomínio de uma linha de pensamento, ela não é nessa visão que a gente trabalha em bioética, a gente não usa a bioética como sendo uma ética aplicada, como parte da filosofia. Ao contrário, a gente usa esses recursos da filosofia dentro deste grande campo interdisciplinar que a bioética é. Tentando verificar essa questão de adequação das ações e envolvendo a vida e o viver, né, que é todo aquele resgate da teoria clássica grega, que dividia vida e viver como 2 coisas separadas e que fazem todos sentidos nas nossas ações.
essa dicotomia entre vida e viver tem nos auxiliado muito na bioética clínica, né? A gente consegue falar com as famílias e abordar questões com os pacientes quando a gente consegue fazer essa divisão de vida e viver de uma forma muito mais clara, né? Mas isso não é o tema de agora, mas essa aqui tem bastante material também lá, que se vocês quiserem ler, acho que isso vale a pena de aprofundar, porque isso é uma coisa central nessa nossa maneira de trabalhar. E vocês veem assim, se eu tenho uma perspectiva dos aspectos éticos serem a origem da discussão na bioética para verificar essa adequação da vida e do viver, se eu entendo a bioética como um campo interdisciplinar, eu não posso me ater só aos aspectos éticos. Isso eu digo para vocês assim, quando eu comecei a trabalhar em bioética, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos essa visão da ética como a bioética como uma ética aplicada. E quando a gente começou a ter a prova de realidade da bioética, de começar a discutir com as equipes no hospital sobre situações concretas que eles estavam enfrentando, os aspectos éticos são ferramentas para nós como consultores. Elas servem para nós criarmos a nossa justificativa, mas para quem está com o problema na mão, elas não interessam muito. Elas querem que a gente ajude na solução. Os aspectos éticos me dão a tranquilidade de poder fazer propostas, orientações e assim por diante, mas eles não são a resposta que as pessoas querem. As pessoas querem entender o que está acontecendo. E dentro dessa perspectiva, eu tenho que lembrar de outras coisas que vão entrar. Eu não posso só discutir o aspecto da doença física de um paciente, o aspecto mental, espiritual, e aí nós vamos indo para tudo isso aqui, e vocês veem que essa dinâmica aqui, ó, eu sempre começo, quando a gente trabalha no nosso modelo de bioética, pelos aspectos éticos que distribuem o jogo para os demais fatores. Tem situações que nós vamos estar discutindo a partir da ética, muitas questões jurídicas, a partir da ética, questões espirituais, questões tecnológicas, mas a gente parte dali e distribui o jogo. A gente faz uma gaita que abre e fecha o tempo inteiro. Tá? E vocês veem que o sentido dessas flechas aqui é fundamental. A minha mulher que trabalha com direito, quando ela faz esse gráfico e ela trabalha aqui dentro, não com bioético, mas com biodireito, o que ela faz? Ela inverte essa flecha aqui. E essa aqui também. Aí é a partir do referencial jurídico que se pode chegar na ética. Mas na bioética nós partimos daqui para chegar lá. E é só uma questão de quê? Do meu ponto de olhar da questão. Né? E é isso que é importante da gente conseguir ter essas visões múltiplas e integradoras dessas questões. Porque aí a gente pode valorizar essas questões todas e não fica num plano muito abstrato, a gente consegue integrar isso aí. E o nosso papel na bioética é distribuir o jogo aqui no meio. É conseguir propiciar esses espaços de interlocução entre essas diferentes vertentes. Tá bem isso? Tá claro? Tá dando para entender? Bom. E se eu penso, então, na adequação do processo de consentimento, o que interessa é a gente entrar no processo de consentimento como tal e começar a ver, por exemplo, esse autor aqui, o Paul Rothwolpe, em 98, quando ele publicou um livro muito interessante, né, ele é um capítulo dele dentro de um livro sobre bioética e sociedade. Ele tem essa frase que eu gosto muito, que ele dizia que o consentimento informado é o ritual clínico moderno da confiança. E vocês veem que, na maioria das vezes, quando se aplica um termo de consentimento, é o ritual contemporâneo da desconfiança. Eu estou documentando porque eu desconfio que a pessoa depois vai me mentir que eu não me informei direito, eu estou querendo documentar. E vocês veem que isso aqui é uma inversão terrível, se a gente for pensar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, moralmente falando, o processo de consentimento
é uma maneira da gente poder criar um ambiente para demonstrar essa confiança. Nós temos trabalhado muito com questões, no nosso grupo de pesquisa, com questões de confiança. Eu tenho agora, tem até um trabalho que vai sair agora, os primeiros resultados dele, que é sobre isso em ambiente assistencial também. Vocês veem que esse trabalho aqui era um trabalho em cima só da situação de endoscopia digestiva alta. E a gente perguntava para um paciente o quanto ele confiava na instituição, usando uma escala daquelas análogo visual, né? Ele botava só um tracinho numa linhazinha de 10 centímetros. A instituição tinha 93. O médico, que era o médico que indicou a endoscopia, era também de 93. E o médico endoscopista, que ele ainda não conheceu, que ele vinha depois dessa etapa, vocês veem que ele dava uma confiança de 86%. O que é isso? É a transferência daqui para cá. Vocês veem que na medida que eu confio na instituição que eu procurei, que eu confio no médico que eu conheço, as indicações deles, eu também confio. Então, essa é uma situação muito interessante de vocês verem como a confiança é alta. Olhem isso aqui. Isso aqui foi uma outra aluna minha que trabalhou com a obtenção de consentimento informado para atendimento de pacientes do Serviço de Oncologia Pediátrica do hospital. A gente fez longas entrevistas com os pais, foi um trabalho qualitativo muito bem feito pela Paula, e notem que os dois temas centrais na tomada de decisão foram o quê? Falta de alternativas. Crianças muito doentes que já tinham esgotado terapêutica, que isso dava 21% ao redor. Mas notem que os pais concordavam em 79% das vezes, em função do quê? Da confiança nas equipes. Se a gente consegue trabalhar bem o vínculo de confiança, isso é a base de toda uma situação de manutenção de adequação da relação profissional-paciente. Eu sempre digo para o pessoal, não existe nenhuma... Toda aquela bobagem que durante um tempo foi moda no Brasil de medicina defensiva, né? Aquela medicina defensiva acabava criando mais anticorpos do que outras coisas. A melhor defesa do médico, em termos de ter uma garantia de que ele no futuro vai se dar bem, é ter uma boa relação e preservar o vínculo de confiança. O professor Joaquim Clotet, que é o ex-reitor aqui da PUC do Rio Grande do Sul, né, foi quem introduziu bioética no Brasil em 1988. Em agosto de 88, Joaquim introduziu a disciplina. Eu tenho a honra de ser o herdeiro da disciplina dele, né? Eu que dou a disciplina hoje, que era a disciplina original que o Joaquim dava. O Joaquim, num texto muito bom que ele publicou em 95 sobre consentimento, o Joaquim foi meu orientador de doutorado, ele dizia, né, que o consentimento informado é um direito moral dos participantes, que gera obrigações para os profissionais. Ou seja, essas obrigações aos profissionais, a gente tem que ter uma perspectiva de pensar assim, obrigação é um aspecto jurídico, obrigação é uma coisa forte. E olhem só como realmente é. Se a gente pegar as questões jurídicas, tá? Vocês vão encontrar, isso aqui foi o trabalho de uma aluna de iniciação da minha esposa, que é a segunda que está aqui, a Márcia, e é uma aluna brilhante que ela tem no direito, que é uma aluna que está se formando agora, e nós juntamos, e a Ingrid fez um levantamento de legislação no Brasil por faixa etária, que era uma questão que a gente estava discutindo assim, que idades são balizadoras de coisas no Brasil? E a gente acabou fazendo todo um levantamento que está nesse endereço aqui embaixo, naquele site do Sutori, que é uma linha de tempo que ficou bem legal, que mostra todos os balizadores. Depois, se vocês quiserem, eu passo esse endereço melhor para vocês.
E só para vocês terem uma ideia, olhem aqui, quando a gente fala que a pessoa é maior de idade, que toma decisões por si só, mas olhem a quantidade de coisas que já tem antes dos 18 anos. Né? Olhem como já tem situações que envolvem a pessoa ser considerada relativamente incapaz ou não, de ela já poder tomar determinadas decisões, e tudo isso se envolve em questões de consentimento também. Vocês pegam, por exemplo, aquela questão de que, mesmo que a pessoa dê um consentimento, ela tendo abaixo de 14 anos, qualquer situação de relações sexuais são consideradas abusivas, é violência sexual abaixo de 14 anos. E ali, então, o consentimento não é considerado válido, se vocês forem pensar. E vocês veem que, a partir de 12 anos, um adolescente já tem que ser ouvido num processo de adoção. Né? Se o juiz determina que a família tal vai receber aquele adolescente, ele só vai ser adotado efetivamente se ele também concordar. E ele tem 12 anos. Então, esses balizadores, né, o balizador dos 16 anos é um outro balizador fundamental, né, que a pessoa já é considerada um relativamente incapaz para poder, então, ter toda uma série de situações que ela vai poder ter tomada de decisão com assistência, mas ela já participa ativamente, e tudo isso é importante no processo de consentimento. Eu tenho uma bronca com a resolução 466, tá? Porque ela fala na questão do assentimento. Né? O assentimento de menores foi uma armadilha que os ingleses criaram para dizer que eles estavam introduzindo as crianças, né, no processo de tomada de decisão, mas só que eles diziam... Quando eu falo consentir, é um processo que tem duas possibilidades, por isso que é decisão. Eu posso assentir, que é concordar, ou eu posso dissentir, que é discordar. Não é isso? E aí eles criaram, na Inglaterra, a questão de, para os menores, eles fazem o assentimento informado. O que é isso? Se o menor, ao ser informado, concordar, ótimo, ele participou do processo. Se ele discordar, ele é menor. Isso é uma armadilha, pessoal. Né? Isso foi incorporado aqui no Brasil com uma naturalidade. Né? E quando eu tive um questionamento forte quando eles fizeram essa proposta, todo mundo dizia, não, tu não entendeu nada. O assentimento é o consentimento das crianças. Eu digo, claro que não. O consentimento das crianças é o consentimento das crianças. Ele vai poder dizer que sim, mas também dizer que não. E eu, particularmente, acho que um adulto, quando toma decisões por uma criança, ele não está consentindo, ele está fazendo uma autorização por representação, que é uma outra coisa. Consentimento é um ato personalíssimo, é um ato que só a pessoa pode fazer. Eu não posso consentir por nenhum de vocês, nem vocês por mim. Mas se eu tiver incapaz de tomar uma decisão, e o João me conhece, e eu nomeio o João meu procurador, o João vai tomar decisões em meu lugar. E ele vai estar fazendo o quê? Autorizações por representação, porque eu estou incapacitado naquela hora. Mas ele não está dando um consentimento. Né? Então, assim, se a gente for pegar nos fundamentos, seria isso aí. Vejam que a força que tem a questão do consentimento. Vejam que aqui a gente tem no Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética que está vigindo, né, que foi proposto em 18, já teve 2 modificações, mas ele começa lá no artigo 22, é vedado ao médico deixar de obter consentimento do seu paciente. Né? Aqui tem um erro de redação que o CFM fez, né? Que a proposta original da mudança do código ia ser assim, mas foi alterada no plenário, que dizia assim, deixar de obter consentimento do seu paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Aqui o melhor não é botar o risco iminente de morte. Porque se eu tenho um paciente que em risco iminente de morte antes me deu uma diretiva antecipada de vontade, eu não vou poder atropelar a vontade dele. O que é aqui?
salvo em situações de atendimento de emergência comprovada. Aí sim, aí muda de figura. Porque aí é aquele paciente que chega de uma emergência sem ter manifestado vontade prévia. Aí o médico tem o dever de garantir a vida, ele é um garante do ponto de vista de ter que tomar uma decisão visando a preservação da vida do paciente. Tá? Mas isso aqui, para vocês verem como é uma coisa forte. No mesmo documento, depois fala lá no artigo 101, deixar de obter o consentimento novamente, né? Deixar de utilizar a terapêutica correta quando estiver liberado, aquela questão toda da medicação, a questão todas das terapêuticas experimentais. Vocês veem que a 466 fala, aqui está a questão do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que isso aqui foi uma confusão quando foi feita a resolução 196, em 96, que a primeira norma brasileira, que foi a resolução 0188, chamava o termo de consentimento pós-informação, né? Que tinha que ter, previamente ao consentimento, uma etapa de informação. Aí depois, em 96, quando foi feita a resolução 196, veio essa novidade que foi o documento livre e esclarecido, porque no grupo que estava escrevendo, tinha um grupo que queria que fosse consentimento livre, o outro que queria que fosse consentimento informado, e estava toda a discussão na França, que eles na França chamam de consentimento esclarecido, juntaram tudo e virou esse enorme termo, né, de termo de consentimento livre e esclarecido, né, que é uma denominação, mas é só uma questão de, é uma denominação meramente normativa, né? E vocês veem que ali está escrito embaixo, ó, o termo de assentimento, aquilo que eu acabei de falar antes para vocês. E que vocês veem que a redação até diz assim, documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais. Ali não era consentimento, ali é uma autorização, né? O Rui Nunes usa também o consentimento o Rui Nunes usa eu estou tentando abrir aqui o meu consentimento ele usa os três juntos, né? É informado, livre e esclarecido, né? O Rui é um bom cara da bioética portuguesa, hein? Se vocês olham a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, então ela tem a força de uma emenda constitucional, então ela está acima da própria lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou falando isso porque teve um problema sério com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vocês veem aqui a comparação do Código Civil de 16, o Código Civil de 2002 e agora a alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vocês veem que aqui era meramente uma questão biológica, aqui passou a ser o biopsicológico e aqui passou a ser o biopsicossocial. E a grande mudança, tá? Isso aqui vocês vão ficar, depois vocês veem com calma, é essa mudança que é vocês pensarem assim, quando eu reconheço a vulnerabilidade de alguém, eu digo que essa pessoa ela está desprotegida em algum aspecto em relação às demais pessoas que estão naquele meu patamar, né, de pessoas não vulneráveis. Então, vocês veem assim, quando se teve que escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi que as crianças não existiam na norma brasileira. Então, se teve que trazer as crianças aqui para o mesmo patamar. Quando se reconheceu que o idoso tinha vulnerabilidades, o que se fez? Escreve o Estatuto do Idoso e traz ele para o patamar das pessoas não vulneráveis. Quando foi feita a elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o projeto original propunha exatamente isso. Tinha o patamar dos não vulneráveis e trazia os deficientes para o patamar
de cima. Quando foi feita a troca de um substitutivo, o pessoal que escreveu fez exatamente o contrário. Eu tenho aqui nós não vulneráveis e aqui entendendo os deficientes como vulneráveis. E o que fizeram? Trouxeram todos nós para esse patamar de vulnerabilidade. Quando tiraram o quê? A noção de discernimento como critério de capacidade jurídica. E o que passou a ser é que toda pessoa é sempre capaz e o que vale é o quê? A manifestação da vontade. Isso tem gerado uma situação seríssima, né? Toda a situação, por exemplo, das tutelas e curatelas tem tido muito problema no âmbito do judiciário em função dessa mudança. Esse rapaz aqui, o Rainer, é um excelente advogado, ele foi aluno da minha mulher no mestrado, e ele trabalhou magistralmente, eu acho que ele é a pessoa que mais conhece hoje em dia a questão do Estatuto da Pessoa Deficiente, em termos assim de conhecer propriamente dito. Uma outra questão importante foi uma outra aluna nossa que trabalhou com a questão do consentimento informado ser ou não um contrato de adesão, que muita gente tem escrito sobre isso erradamente, né? E o consentimento informado não é um contrato. Ele não tem a caracterização de um contrato e muito menos de um contrato de adesão. Contrato de adesão é aquilo que eu assino com uma empresa telefônica, que eu assino num cheque especial de banco, onde eu não posso negociar com o banco as cláusulas. Ou eu faço adesão àquelas regras ou não faço. Mas quando a gente pensa num consentimento informado, eu tenho que pensar de uma outra maneira essa questão. Então, eu não posso chegar e dizer assim, que eu estabeleço as regras e os pacientes aderem simplesmente àquilo ali. Existe um espaço de negociação que tem que ser preservado e ele não é um espaço de negociação contratualizado, né? Isso é uma definição que foi incorporada erradamente com aquela visão da ética contratualista, mas que não é a visão contratual jurídica, né? Então, às vezes o pessoal se apropria de termos equivocadamente. Aqui está uma definição isso aqui foi uma outra aluna nossa de doutorado, que ela fez um levantamento de acórdãos da Justiça no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, em Minas, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Que acórdão é quando, né, um caso vai para a segunda instância, e aí é julgado pelos juízes, e os juízes, os desembargadores têm que ter, eles não podem escapar da lei, que nem o juiz da primeira instância pode ser mais criativo. E o que a gente estava querendo era encontrar esses acórdãos que envolvessem questões da área da saúde e que tivessem citação de terem usado o termo de consentimento como elemento de prova. E por que isso me interessava? Era aquela noção se afinal isso era ou não era uma maneira de garantir para o médico que, tendo termo, ele estava garantido de responsabilidades. E olhem os resultados que deu, é que vocês veem que, tendo termo ou não tendo termo, os resultados não tiveram influência. Isso aqui não tem significância estatística, não existe uma associação que me dê força para dizer que, não tendo termo, ele ganha mais ou perde mais. Ou seja, a garantia do médico está onde? Na documentação adequada no prontuário e na relação de confiança que ele tem com o paciente, com a família do paciente. Sem documentação e sem confiança, é um caminho aberto para um processo judicial. E aí não é o termo que vai garantir, mas é o processo que vai garantir. E vejam que a Judite Martins Costa, que é uma grande jurista brasileira, né, ela estabelece essa questão de que, se eu vou ficar na capacidade de direito ou na capacidade jurídica, eu vou ter esses três níveis, né? Eu vou ter o campo mais largo, que é a minha capacidade de exercício, que eu tenho, que vocês todos têm, por termos mais de 18 anos, por estarmos, né, lúcidos, orientados e conscientes. Eu vou ter
Agora eu me dei conta, o slide aqui está trocado. Eu mexi nesse slide hoje de manhã e eu inverti aqui. Nesse nível aqui é a incapacidade relativa e nesse amarelinho aqui é absoluta. Tá? Então, cuidado, só que ele está invertido aqui, que esse slide estava com um outro desenho, eu tive que mexer, mas só cuidem bem desse detalhe que está errado. E o que a Judite Martins Costa colocou? A Judite colocou uma lente na frente disso e disse que existe a capacidade de direito, mas eu tenho uma lente que vai por cima disso, que é a capacidade para consentir. E que mesmo, isso aqui é importante só de vocês verem assim, nós não estamos discutindo ética, nós estamos discutindo direito aqui. Mesmo no direito, tem que ser levado em consideração que a capacidade para consentir é uma categoria especial. Ela tem que ter essa questão para poder ver, por exemplo, em situações de violência contra a mulher, se ela não tiver 18 anos, se ela tiver 16 anos, que capacidade é essa? Né? Pior ainda, se ela tiver entre 14 e 16 anos, que ela é absolutamente incapaz, mas ela pode ter manifestação. Né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que levar em conta, e isso nos abre para a discussão dos aspectos éticos. E os aspectos éticos, na perspectiva que a gente trabalha, eu posso incluir várias escolas. Nós trabalhamos basicamente com essas 7 aqui. Né? Obviamente, a bioética trabalha muito forte com o principialismo. Né? Eu gosto muito do principialismo europeu, do Peter Kemp, que é um excelente autor. O Peter Kemp foi quem deu toda a fundamentação para a declaração da Unesco de Bioética e Direitos Humanos e para a declaração de Oviedo também. Né? Ele era um filósofo dinamarquês junto com um outro alemão chamado Ralph Dahrendorf. Eles são magistrais nessa questão. A ética da vontade, que é a ética do Pedro Abelardo, lá do ano 1130, que eu acho que é a base de toda a teoria do processo de consentimento, está lá no pensamento de Pedro Abelardo. A ética das virtudes, que caracteriza as questões, né, de comportamento individual do profissional. A ética da responsabilidade, que tem tudo a ver com essa noção. A ética dos direitos, que garantem essas expectativas. Toda a questão das consequências, quando a gente avalia os riscos associados às ações que nós fazemos. E talvez a ética mais integradora de todas, que é a ética da alteridade. Né? E se vocês pensam que se a gente for olhar nessa perspectiva do consentimento, vocês veem na ética norte-americana dos princípios a questão da beneficência, da justiça e do respeito às pessoas. Né? O consentimento entra na lógica do conceito do respeito às pessoas, é o respeitar a vontade dela. Que depois o Beecham e o Childress trocaram de respeito à pessoa que estava no relatório Bellman por autonomia, né, que é uma redução importante que eles fizeram. O Peter Kemp, lá na Europa, ele coloca esses 4 elementos aqui, que é a liberdade, a dignidade, a integridade, a vulnerabilidade, como também sendo princípios orientadores para o consentimento. Aquela questão do Pedro Abelardo, que entra na ética das vontades, ele já dizia que o valor moral de uma ação depende da intenção do agente e do consentimento de quem sofre a ação. Se vocês forem olhar, está tudo lá. O Pedro Abelardo tem uma obra, infelizmente, que sobrou muito pouca coisa, que a gente conhece hoje em dia, mas é o suficiente para a gente poder identificar toda a raiz da teoria do processo de consentimento informado, de todas as coisas que envolvem essa teorização do consentimento, passam pelo pensamento do Pedro Abelardo. Na ética das virtudes, né, todas aquelas virtudes tradicionais, vou destacar só uma, boa-fé. As pessoas, quando vão entrar numa lógica de dar um consentimento, eu vou partir do pressuposto que as pessoas estejam ali de boa-fé. Na ética da responsabilidade, dela ser retrospectiva ou prospectiva, de eu ter o princípio da precaução, de poder estabelecer como que coisas que ainda não ocorreram, mas que eu vou já tomar medidas para evitar, né, de ter medidas de contingência.
Na ética dos direitos, que eu, quando entro num processo de consentimento, tenho a garantia de liberdade de tomada de decisão, da preservação da minha privacidade, da questão toda da não discriminação e da garantia da preservação da minha saúde, por exemplo. Então, vocês têm aqui alguns direitos que podem ser destacados. Da gente poder pensar na ética das consequências, em como é que eu faço para reduzir riscos e danos e maximizar benefícios, né? Que esse é o balanço que eu vou ver, mas com a ótica de quem? Da consequência da minha ação, e não da ação em si. Porque se eu pensar na ação em si, eu volto para a ética da responsabilidade. E quando eu penso na questão da alteridade, eu estou entrando com uma noção fundamental, que é a questão de que eu não estou mais neutro na parada. Na medida que eu introduzo o outro como objeto de consideração para mim mesmo, eu me torno corresponsável por ele, eu me torno copresença ética perante ele e ele perante a mim. Então, eu crio uma nova entidade que não é mais um e outro, mas é o nosso. Né? E a chave da alteridade está justamente no reconhecimento de que, quando eu tenho uma interação de um médico com o seu paciente, eu não tenho um polo no médico e um polo no paciente. Eu tenho uma interação médico-paciente. É aquilo que o Freud magistralmente discutiu com a noção de setting terapêutico. Né? E que vocês pensam que ali eu não é nem derivado de um nem do outro, mas é dos dois ao mesmo tempo, é dessa integração dialética e dialógica que está ali se estabelecendo. Quando eu estou pensando num pesquisador convidando alguém para entrar numa pesquisa, eu também tenho que pensar nessa possibilidade. Tá? Então, vocês veem assim, a gente tem, não é por falta de justificativas que a gente carece, ao contrário, a gente tem múltiplas características que podem justificar, dependendo do olhar que vocês quiserem dar, as questões que envolvem os aspectos éticos do processo de consentimento. Isso aqui é só uma brincadeira para provocar vocês, tá? Isso aqui eu sei que não deve estar dando quase para ler nada, mas eu só quis botar para vocês o seguinte, isso aqui, esses tempos eu estava brincando com teoria de grafo, que é isso aqui, para ver as inter-relações entre os elementos que estavam na página anterior. Tá? Na medida que vocês começam a ver que esses elementos começam a fazer, eu não tenho como abordar processo de consentimento sem ter uma perspectiva complexa. Vocês entendem? Que qualquer coisa vai ser uma simplificação, e toda simplificação tem perdas. Ou seja, eu tenho que ter essa dimensão de uma complexidade. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse diagrama de uma forma um pouco mais legível. Tinha alguém que queria fazer uma pergunta, né? Fala. Pode fazer. Daniele, que pediu uma pergunta. Se arrependeu. Isso é um mapa mental mesmo. Brincar com mapas mentais é maravilhoso, né? Daniele, faz pelo chat se você não está conseguindo ligar seu áudio. Olha. Oi. Boa tarde. Eu queria saber com essa questão da autorização com o povo indígena. Eles são também tidos como incapazes de fazer algum trabalho de campo. E a gente tem que autorizar uma tribo indígena e vai interferir na vida deles, vai interferir no cotidiano, ou na questão por exemplo, eles vivem do ativismo ou da caça de algum animal. E esse animal está em extinção, ou uma coisa do tipo, e eu preciso fazer um trabalho de campo lá. Como que funciona essa interação do pesquisador com a população indígena? Você pegou um dos piores campos que tem de trabalhar, né? Você pensa assim, a consentimento em população indígena, eu já tive grandes discussões com a CONEP sobre isso, porque, por exemplo, teve uma situação
que era um pesquisador da universidade, que infelizmente já faleceu, que era o professor Salzano, que foi uma das grandes figuras da genética brasileira, e o Salzano trabalhava com populações indígenas, e ele estava trabalhando com uma população da fronteira ali do Mato Grosso com o Paraguai, e que era uma população ágrafa. Eles não tinham língua escrita, eles só tinham língua falada. E é óbvio que ele não ia ter um termo de consentimento, concorda? Escrito, né? E quando teve a gente aprovou, eu era o coordenador do comitê de ética naquela época, nós aprovamos com a dispensa de consentimento escrito, e como era um projeto que envolvia indígenas, tinha que passar pela CONEP. E na CONEP veio o parecer dizendo que tinha que ter um termo escrito para eles, na língua deles, o que era uma impossibilidade, porque eles não têm língua escrita, né? E o parecer ainda dizia, tendo em vista que a maioria da população é de analfabetos, ou seja, eles não são analfabetos, eles são ágrafos, é uma outra categoria, mas muito mais complexa. E vocês pensam assim, em algumas tribos, em algumas situações, eles não têm essa noção de indivíduo que nós temos. As decisões são todas coletivas, né? Então a gente vai ter que adaptar essas situações culturalmente muito forte. Quando a gente faz pesquisas, por exemplo, com grupos culturais que não têm a mesma identificação que a nossa, a gente tem que ter muito cuidado de não impor uma questão muito colonial, assim, né, de a minha verdade é a verdade para todos, não obrigatoriamente. E vocês veem, com comunidades, a gente tem Teve 3 professoras da USP que mudaram a história das diretrizes internacionais dos CIOMS para pesquisa em comunidades. Uma foi a Ruth Cardoso, né, que era uma excelente, né, pesquisadora que teve na USP. A outra, as outras 2 agora não vou me lembrar o nome, mas elas publicaram um artigo sobre o direito das populações. Eu tenho, se vocês quiserem, eu mando para vocês, né? E quando teve, no início da década de 90, 93, a versão dos CIOMS sobre ética na pesquisa, como uma proposta de diretrizes internacionais para pesquisa em seres humanos, foi o pessoal daí da USP que acabou escrevendo o capítulo inteiro e que foi aprovado. E como é um documento de organismo, ele não deixa rastro, né, dos nomes de quem escreve, o que é uma pena, né? E que acaba ficando, então, com essa situação. Eu mando esse texto para vocês, ele é muito bonito, ele é bem... Eu mando para o João e o João repassa para vocês, tá? Mas isso aí é assim, e tu vai ter que ter muito cuidado, porque uma das coisas que eu vejo que é extremamente perverso, Daniele, é que às vezes tem pesquisas que fazem uma coleta de dados que interessa para o pesquisador e vão embora, e o resultado é que vocês provocam aculturações importantes sobre questões que acabam ficando depois com rastros muito indesejáveis depois que passou aquele pesquisador por lá. Ou seja, o papel dos comitês nessa hora é fundamental. E por isso que é importante tu ter o papel de ter pareceristas ad hoc que conheçam aquela cultura, que conhece toda essa situação que colocaram, né, daquela situação de indígenas com parto, com gestação gemelar, é uma situação extremamente delicada que a gente tem que entender e vai depender muito de onde essas crianças vão nascer, como é que a gente vai conduzir, mas é outra confusão que a gente pode pensar, mas qualquer consentimento em outra cultura a gente tem que ter muito cuidado. Tá? No processo, quando a gente pensa nessa questão da pesquisa, ele encaixa bem até nessa visão que a Daniele fez a pergunta. O que eu estou oferecendo? Eu tenho interesse como pesquisador e eu tenho o dever de oferecer para esse participante uma possibilidade. Ele não quer aquilo ali, eu que estou oferecendo para ele se ele vai querer ou não participar da pesquisa. Notem
que quando eu vou para assistência, muda todo o jogo. Na assistência, é o paciente que me traz uma necessidade. Eu não estou trabalhando com a lógica da possibilidade da pesquisa. Aqui é uma necessidade que é imposta para o paciente, pela vida, pela saúde dele, e ele nos traz essa necessidade para nós atendermos ou não, na medida do possível. E vocês veem que essa conjugação aqui, ó, eu tenho, de um lado, um operador lógico, que é a necessidade, e do outro eu tenho o operador lógico da possibilidade. Se vocês colocam isso dentro daquela lógica modal dos operadores, né, de necessidades e possibilidades, o que interessa aqui é vocês verem assim, ó, a intenção para a ação é do paciente e o consentimento é para uma ação que é necessária. Quando eu estou do lado de cá, a intenção não é do paciente nem da parte do participante, é do pesquisador. Quando alguém vem se oferecer para participar de uma pesquisa espontaneamente, sem ter sido informado do que ela é, abram o olho. A gente tem que avaliar psiquiatricamente muito bem essa pessoa. Entrem naquele site que tem nos Estados Unidos, chamado One Day Soon. Não sei se vocês viram, que é aquele que eles estão arrecadando voluntários para estudos de desafio humano com vacinas. É extremamente enlouquecido isso aí. Eu tenho isso aí depois eu mando para vocês também eu mando um pacotinho para o João distribuir depois essas coisas, tá? Agora, vocês veem aqui, o que é o consentimento? O consentimento é para uma ação que é no plano das possibilidades, enquanto que aqui está na necessidade. E a pesquisa clínica não é nenhum nem outro, vocês se dão conta? A pesquisa clínica é uma coisa extremamente delicada, que eu estou lidando com um paciente que se torna participante de uma pesquisa. Eu misturo uma necessidade assistencial com uma possibilidade de pesquisa. E aí o que a gente tem? Eu tenho operadores lógicos que me geram que a necessidade é diferente da possibilidade. E a conjugação das duas é aquilo que a gente chama de contingência. Quando eu estou pensando aqui, ó, pegando o exemplo, é necessário fazer o tratamento se somente se não for possível fazer o tratamento. Se eu não tiver a possibilidade, o tratamento não vai ocorrer. Mas não é por isso que ele deixou de ser necessário. Né? Agora, aqui a questão, é possível participar da pesquisa se somente se não é necessário participar. Se for necessário, eu já não tenho mais a liberdade, já é coerção. E a contingência é um nó, né? Fica aqui, ó. É possível participar da pesquisa para fazer um tratamento, mas não necessariamente tem que participar da pesquisa para se tratar. Porque também, senão a pesquisa vira um funil para poder fazer os tratamentos. Então, vocês veem que aqui é um campo muito mais pantanoso de consentimento, e vocês veem todos esses projetos que a gente está enfrentando agora, no período Covid, principalmente esses de vacina, a maioria deles, eu não tenho dúvida nenhuma, as pessoas estão se voluntariando porque elas têm uma possibilidade que parte de quem? De uma necessidade presumida de se imunizar. Então, é uma conjugação da necessidade por um lado com a possibilidade pelo outro. Né? O Beecham e a esposa dele, a Ruth Fayden, né, o Tom Beecham, que é um dos pais do principialismo, e a Ruth Fayden, a esposa dele, era professora os dois se aposentaram, né? Da Johns Hopkins, ali perto em Baltimore. Ela é uma excelente pesquisadora em bioética, ela é uma mulher fantástica, deu contribuições notáveis. Né? E eles dividiram que o consentimento tinha 3 características fundamentais, que seriam as que eles chamavam de pré-condições, e eu discordo que a voluntariedade é prévia, eu acho que a voluntariedade se constrói durante o processo, que os elementos de informação passam por aquela visão que nós, profissionais, o que está em verde, né, é o que depende de nós, de passar essas explicações adequadas,
as alternativas vão depender das compreensões deles e os elementos de consentimento, a decisão e a autorização também. Então, nessa lógica aqui é que vinha a questão do termo consentimento informado, se vocês olhem só. O que dependia de nós? Era dar informação. O que dependia do paciente? Todo o resto. Então, quando se falava em consentimento informado, se dizia, é o paciente que consente com base na informação que eu presto. Agora, eu acho que essa questão é um pouco mais complexa, se vocês forem pensar. Tá? Eu acho que a gente tem três componentes, que é a capacidade, a informação e o consentimento propriamente dito. É óbvio que o paciente tem que ter esse desenvolvimento psicológico moral para conseguir entender e tomar decisões no seu melhor interesse. E do ponto de vista legal, ele tem que ter essa capacidade legal. Do ponto de vista de informação, ele tem que ser informável. Ou seja, aquele indígena que é ágrafo, se eu dou para ele um texto escrito, não tem sentido nenhum para ele. É que nem se eu desse para vocês um texto escrito em sânscrito e digo para vocês ali, tem todo o conjunto de informações, é só assinar. Mas vocês não sabem o que está escrito aquilo ali. Né? O desafio que é quando a gente se depara com pacientes que são cegos, surdos mudos, é complicadíssimo. Né? Hoje mesmo atendi uma consultoria de uma paciente que está internada no hospital e que é uma imigrante do Haiti e que ela não fala francês, ela só fala o dialeto haitiano. E as pessoas do Haiti que moram com ela falam mal o dialeto que ela fala. Entende? Então, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir fazê-la entender o que é o grande problema de saúde que essa mulher está tendo, fora de casa, sem família, com dificuldades de entendimento de língua. É muito complicado. Essa questão aqui do ser informável é complicada. Nós temos que conhecer os procedimentos, os riscos, os benefícios envolvidos e termos a capacidade de dar essas informações. Nós temos que adequar o grau de coerção associado e o paciente tem que nos dar autorização. E o consentimento não é só autorização, também depende da coerção do outro lado. Aqui a gente constrói ou não a voluntariedade do paciente. Se eu chego e vou no meu médico, o médico que me trata, e ele mesmo me convida para uma pesquisa, e ele começa dizendo, Goldin, eu estou te convidando para uma pesquisa que eu tenho certeza que vai ser boa para ti. O meu grau de liberdade para dizer não está tolhido naquela hora. Se fosse uma pessoa que eu não conhecesse que viesse me convidar, eu teria muito mais liberdade de dizer não do que o médico que me acompanha há muitos anos. Né? Se eu estou de jaleco branco e faço o convite para um paciente, ainda mais. Se o paciente está deitado e eu estou de pé do lado da cama falando de cima, né? É outra... Ou seja, às vezes são coisas de linguagem não verbal que a gente está usando e que também interferem muito no processo de comunicação. Mas esses três elementos são fundamentais, no meu modo de ver. A Beck Cox-White, que tem um excelente livro sobre competência para consentimento, né? Ela diz, né, o consentimento informado não pode avançar sem a capacidade de quem consente, pois um consentimento informado não é válido moral e legalmente, a não ser que seja dado por uma pessoa capaz. É óbvio. Vocês pensam assim, vocês estão dentro de um hospital e um paciente quer ter alta por desistência de tratamento. É um direito do paciente ter alta por desistência de tratamento, desde que ele seja capaz para tomar essa decisão. Então, nós vamos ter que avaliar essa capacidade para saber se ele conseguiu entender as repercussões de sair do hospital. Se ele não tiver essa compreensão, a gente vai ter que destituí-lo dessa possibilidade. Entende? Então, essa é uma questão que a capacidade é fundamental. Nós temos trabalhado muito forte nessa área também, em pesquisa. A gente usa esse referencial da Levinger, da Jane Levinger, que na década de 60
fez um trabalho maravilhoso. Ela foi muito além do Kohlberg, ela foi além do Piaget no estabelecimento de desenvolvimento psicológico moral, e teve uma pesquisadora aqui do Rio Grande do Sul, a Edela Pereira de Souza, que fez uma escala, que é a que a gente usa, que é simplíssima, de aplicação para trabalhar com desenvolvimento psicológico moral, é uma escala daquelas de seleção de frases, e que acaba conseguindo categorizar as pessoas em 7 fases. Essa pré-social, que prescinde da linguagem, né, que é bebês, pessoas muito comprometidas, e aí 2 fases, que ainda a pessoa já tem vontade expressa, mas não tem capacidade, que é a oportunista e a impulsiva, e as 4 fases que a pessoa tem condição de tomar a decisão no seu melhor interesse, que é a conformista, conscienciosa, autônoma e integrada. A Levinger introduziu essa categoria além da noção de autonomia, né, que o Kohlberg e que o Piaget trabalhavam, dentro da lógica kantiana do indivíduo autônomo, e ela conseguiu trabalhar nessa visão de alguém que se integra aos demais. Ela entrou naquela época, ela não tinha essa teoria, mas ela já estava pensando nisso, ela já fez a mesma lógica da visão de alteridade, que eu me torno um ser plenamente autônomo na medida que eu reconheço os outros, na medida que eu não sou eu destacado dos demais, mas na medida que eu me integro e que eu tenho essa visão. Esse trabalho dela é muito bom, ela tem um referencial excelente, e a gente tem feito vários trabalhos. Esse artigo do Leeds, né, da década de 70 ainda, no American Journal of Psychiatry, ele fez uma questão que é muito bacana, que ele diz o seguinte: a diferença entre aceitar e recusar um procedimento depende da relação de risco-benefício. Se a relação de risco-benefício for favorável, eu até posso pensar que uma pessoa de baixa capacidade de tomada de decisão pode tomar essa decisão. Mas na medida que eu tiver a mesma relação e ela recusar, eu vou ter que exigir maior capacidade. Isso aqui é interessante, que ele trabalha nessas diagonais aqui, ó, para mostrar que quando é favorável ou desfavorável, aceitar e recusar é diferente. Eu não posso fazer o mesmo procedimento o mesmo processo para qualquer procedimento. Se eu vou discutir com um paciente um procedimento tipo transplante de medula óssea, que eu parto de um risco de 30% de mortalidade no procedimento, é diferente do que se eu vou discutir uma cirurgia que tem 1% de situações de risco de morte associada. Né? Eu vou ter que dar mais condições para a pessoa, eu vou ter que exigir uma capacidade maior para ela tomar essa decisão de um jeito mais qualificado. Isso depende de quem? De nós, e não do paciente. O paciente tem os seus limitantes, nós é que temos a flexibilidade de adequar o processo. Isso aqui eu quis manter até o desenho original, porque eu achei muito singelo, né? A gente às vezes acaba fazendo essas coisas e acaba esquecendo quão interessante eles eram. No processo de informação, a teoria da comunicação já dizia, né, que eu tenho a fonte, o canal e o receptor. E aqui eu tenho o repertório da fonte e o repertório do receptor. Quando eu estou passando para uma pessoa as informações, eu parto do meu conjunto de informações, que pode não ser de quem está recebendo. E normalmente não é. E vocês veem que a gente tem uma pequena área de sobreposição aqui, que é quando eu emitindo, vocês recebem e vocês encaixam direto no conteúdo de vocês. Alguns chats que vocês colocaram ao longo da apresentação dão exatamente essa dimensão, né? Exatamente, é isso aí mesmo, né? De que a gente tem que lidar, o meu repertório de informações, eu também tenho que pensar em qual é o repertório, e eu vou ter que adequar vocabulário, estruturas de linguagem para aquela outra situação de quem recebe propriamente a informação. Que senão eu chego lá arrogantemente e termino de dar a explicação e pergunto para o paciente:
Tá tudo entendido, não tá? Isso é tremendamente intimidatório. Se eu disser que não, eu estou reconhecendo que eu sou um idiota, né? Ou então, ainda pior, uma vez eu já vi uma pessoa dizer assim, olha, mais claro do que eu lhe expliquei é impossível. Eu tenho certeza que o senhor entendeu tudo. Né? A pessoa que disse isso é que não entendeu absolutamente nada, se vocês forem pensar. Né? Mas a arrogância, às vezes, é um negócio terrível. Olhem isso aqui. Aqui entra uma coisa da qualidade da informação, que é uma das áreas que mais me preocupam atualmente. É a questão de saber diferenciar dado e informação. Né? As informações geram conhecimentos e sabedoria, e os dados isoladamente não geram ações. Vocês pegam o seguinte, o repositório do Google é um repositório de dados. Como é que a gente transforma aquilo em informação? Quando eu vou lá e busco. Aquilo que está lá parado, não tem. Vou dar um exemplo para vocês bem antigo, tá? Antigamente, a maioria de vocês não conheceu isso. Mas antigamente tinha um negócio que se chamava catálogo telefônico. Tá? Que as pessoas recebiam e aguardavam ansiosamente nas casas, quando a Telefônica distribuía o catálogo do ano. Né? E era um livrão que, dependendo da cidade, era um tijolão assim, gigante. Eu me lembro que eu me espantei a primeira vez que eu fui a São Paulo. O tamanho do catálogo de telefones de São Paulo era um negócio infernal. Né? Porto Alegre, num catálogo pequeno, né? A minha avó morava numa cidade que tinha 16 telefones, não tinha catálogo, era uma folha, né? Se vocês forem pensar. E o que era o catálogo? Ele tinha informações ou ele tinha dados? Muita gente usou como suporte monitor, sem dúvida. Para tu ver como ele só tinha dados, porque ele ficava ali, né? Agora, na medida que eu abria e queria saber o telefone do João Cortese, e eu vou lá, Cortese, tá, antigamente era complicado, o cara ia lá folhear, falar, pá! Ainda por cima tinha uns 5 João Corteses, às vezes, né? E eu tinha que saber quem eram. Aí eu dizia, mas tinha um endereço do lado. Vocês veem como naquela época a gente não tinha preocupação com privacidade, que qualquer pessoa podia saber onde a gente morava, né? Aí eu encontrava, e naquele momento eu cheguei na informação. Por quê? Porque aquele dado que estava no catálogo possibilitava que eu entrasse em contato com o João. Aquele dado que era morto virou uma informação viva. E aí que está essa informação. E a Heloísa colocou uma coisa que eu já vou mostrar, né? Que vocês veem, tem vários autores que trabalham nessa lógica de que eu tenho dados conhecidos, mas sem finalidade, que eu tenho análise e interpretação do dado com finalidade, mas aqui que vai vir a informação. O que é a base disso aqui? De machine learning hoje em dia, se vocês forem pensar. Eu largo um robô vasculhando uma base de dados gigantesca e ele vai me analisar, vai fazer... Mas nem sempre essa informação é a informação que interessa. Né? E dependendo do algoritmo que foi usado, pode dar um desastre, se vocês forem pensar. Então, essas coisas vão ter que ter cuidado, porque para chegar numa informação, eu vou ter que minerar esses dados. Né? Eu preferia muito mais o termo, aquele data mining, porque era realmente um termo melhor, né? Era mineração mesmo, a gente ficava lá vasculhando atrás de alguma coisa que brilhasse no meio de um monte de dados que são insanos, se vocês forem pensar. Quando a gente faz análise de genoma, é assim, né? A gente sai a cata de coisas que estão lá perdidas no meio de outras tantas que a gente nem sabe para que serve. E esse cara aqui é o cara nessa área. O Jürgen Mittelstraß é o nome dele. Ele tem 85 anos. Eu, ano passado, me desencontrei com ele em julho do ano passado. Eu tinha marcado uma reunião com ele, ele desmarcou, porque ele estava de mudança, porque ele tinha saído da universidade dele em Constance
ali na fronteira da Alemanha com a Suíça, porque ele tinha assumido um novo cargo, aos 84 anos, de professor na Universidade de Estrasburgo, na Áustria. Né? Desculpe, de Salzburg, na Áustria. E aí ele me disse, olha, eu vou ter que desmarcar, porque eu vou estar em tratativas, eu não vou poder fazer não sei o quê, mas eu tenho... Meu plano agora é de me estabilizar, eu assinei um contrato de 10 anos com eles. Isso é maravilhoso, né? Ele me deu um estímulo maravilhoso para pensar em se fazer uma mudança dessas, né? Nessa etapa da vida é um negócio fantástico. E ele tem produzido muito legal nessa área. E ele diz, né, não há caminhos simples e diretos entre informação, conhecimento e sabedoria. Quem não reconhecer isso perderá conhecimento e acabará não tendo sabedoria, mas sim com uma nova e perigosa forma de estupidez. E vocês veem o seguinte, o que está acontecendo agora no período do Covid? Nós estamos fazendo uma produção de conhecimento, mas nós também estamos produzindo muita ignorância, se vocês forem pensar. Nós estamos com uma geração de ignorância, assim, assustadora. E é exatamente isso que ele diz, né? Que quem não reconhece essa diferença gera uma nova e perigosa forma de estupidez. Isso é impressionante, ele é muito lúcido. Esse texto dele está disponível, vale a pena, é um excelente material. E alguém já tinha posto aquela famosa, né, poesia do Eliot, né, que eu acho que tem que ser reescrita, mas a essência é ela. Só que quando o Eliot escreveu, ele não tinha essas... Se vocês veem assim, onde está a vida que perdemos no viver? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Invertam vida e viver, ela ia ficar muito melhor. Onde está o viver que nós perdemos ao longo da vida? Né? O problema é que aqui ele brincou em inglês com life and living, né? Mas no life que ele botou era um life, no original do texto dele está um life com L maiúsculo, né? O life como entidade, assim, propriamente dito. E se vocês olharem, essa poesia está dentro daquela poesia fantástica dele, né, da Rocha, que é um documento impressionante de conversão, né, que foi quando ele se converteu ao cristianismo, e é toda uma maneira que ele estava elaborando essa conversão dele. É um dos mais belos textos de poesia em língua inglesa, né, sem dúvida nenhuma. Que bom que alguém de vocês já fez essa mesma ponte que eu tinha feito também. Parabéns. Não sei quem foi. Eu estou com o chat. Foi o Adriano que você conheceu, o professor Goldin, do hospital. Ele deu uma aula aqui. Lembra do Adriano, do hospital? Ah, sim. Ele deu uma aula também, ele citou esse verso. Ah, que bom. Esse texto é muito bom, né? E vocês veem que esse conhecimento, o Jürgen Mittelstrass, ele fala em conhecimento e informação. É aquilo que simplesmente se acumula, é aquela comunicação muito superficial. E ele diz que o conhecimento orientação é aquele que ele está orientado, ele está com um foco, ele tem objetivo, ele tem propósito, e ele busca, olhem aqui, justificativas para a ação. Esse conhecimento orientação, ele é intrinsecamente ético, se vocês forem pensar. E ele trabalha o tempo inteiro nessa questão aqui. Eu estou em contato com ele para a gente ver como é que a gente pode operacionalizar isso um pouco melhor nessa lógica do processo de consentimento, né? De tentar, por exemplo, fazer análise qualitativa de termos de consentimento e mostrar que a grande maioria é meramente informativa e nenhuma orientação. O pessoal acha que está orientando, mas só está informando e com uma informação de baixo nível ainda por cima, né? Então, isso pode ser bem interessante da gente pensar. Isso aqui foi uma aluna da Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul, a Carmen. A Unicinos tem um dos melhores pós-graduações de linguística aplicada. Eles têm gente maravilhosa que trabalha nessa área lá. E ela trabalhou com os nossos termos de consentimento sobre da área de pesquisa acadêmica e da área que aqui ela chamava de área universitária e área hospitalar, e aqui seria basicamente pesquisa acadêmica e aqui pesquisa patrocinada pela indústria. Tá? E ela mostrou que
os termos de consentimento eram totalmente diferentes em uma área e outra área. Quem já trabalhou em comitê deve estar lembrado que quando vem projetos da indústria, são quase um livro, né, o termo de consentimento. Eu me lembro que teve o maior, na minha experiência de comitê, foi um que tinha 58 páginas, inclusive tinha índice e era encadernado, era um livrinho. Né? É totalmente errado. Né? Ou seja, aquilo ali não tem poder nenhum de informação, se vocês forem pensar. Ou seja, existe um monte de questões linguísticas que diferenciam a maneira pela qual o pessoal da pesquisa patrocinada faz e a pesquisa patrocinada faz. Essa senhora, Valerie Reina, é uma pesquisadora da Universidade de Columbia, em Nova York. Ela é talvez das pessoas mais credenciadas na atualidade em processo de tomada de decisão na área médica. Ela é excelente. Ela tem uma aluna dela de doutorado, que é daqui do Rio Grande do Sul, a Priscila. Ela é professora hoje na Unicinos. Ela foi minha aluna Minha aluna não, eu fui supervisor do pós-doc dela. E a Valerie Reina, a gente está querendo fazer um encontro com ela ainda esse ano, virtual. Se a gente fizer, eu aviso vocês que vai valer a pena. A gente está pensando em fazer um workshop em 2 momentos, fazer um workshop daqui. A gente tem feito isso e tem funcionado muito bem. Que quando a gente convida alguém assim, peso pesado, que nem ela, a gente faz um workshop preparatório para introduzir a obra do autor, para explicar até coisas de vocabulário, né? E aí, quando a gente vai assistir a palestra dela, a gente já está mais preparado para essa questão. Se a gente já fez uma vez uma disciplina inteira sobre a obra dela, ela é magistral, em tomada de decisão, eu acho que ela é uma das grandes pessoas que tem. E ela diferencia essa noção do que é a informação literal e a informação essencial. É muito parecido com a visão que o Mittelstrass tem, eles só dão diferentes olhares para isso. Né? Isso que ela chama de Gist em inglês e a verbatim. Aqui, em literal é que eu chego e eu despejo tudo para o paciente. Mas o essencial é quando eu seleciono aquele conjunto de informações que são literalmente essenciais para a pessoa tomar a decisão. E que se a gente amplia muito o conjunto de informações, elas mais confundem do que explicitam. E é isso que a gente tem que ter cuidado. A obra dela, ela criou essa teoria do traço borrado, né? Que ela trabalha em cima da lógica, daqueles princípios de lógica fuzzy, né? Que introduz, não é só a coisa dilemática do sim e do não, mas eu introduzo o operador talvez ali no meio, né? E ela é muito interessante isso aí para a gente poder avançar. E vejam que uma outra coisa importante para a gente encaminhar. O que as pessoas usam quando a gente toma decisão? Aquele mesmo trabalho com os pais das crianças, da Paula, né? Vocês veem que as informações verbais prévias davam isoladamente 93%. As informações escritas, 60%. Mas quando vocês conjugam as duas, olha o que acontece. O que me interessava saber era quantos dos pais tomaram decisão baseado exclusivamente na informação escrita do TCLE. E olhem ali, 7%. Eu não sei qual é a experiência de vocês em aplicar consentimento em pacientes e participantes de pesquisa. Mas, muitas vezes, quando vocês explicam para as pessoas, elas logo perguntam, onde é que eu assino? E a gente diz, não, mas vamos ler em conjunto. Não precisa, eu quero fazer. Se a gente consegue dar um conjunto de informações adequado, vocês veem que 39% só pela informação verbal, 7% só pela escrita, e 53% na conjugação das informações prévias conjugadas com as informações escritas. Ou seja, eu como pesquisador, eu como profissional, tenho que estar muito bem apropriado para poder passar essas informações. Porque se eu vou depender única e exclusivamente do termo de consentimento por escrito,
vou me ferrar. É só 7% que toma decisão assim. Isso aqui foi um trabalho de uma outra aluna minha, que nós nos assustamos muito com esse dado, né? Que vocês viram assim, nós pegamos vários projetos de pesquisa e a gente entrevistou adultos e idosos, querendo verificar se tinha alguma vulnerabilidade associada à idade, que a gente demonstrou que não tem. Mas esse dado eu recortei para mostrar para vocês que eu me assusto com ele cada vez que eu olho. Que 19% dos adultos aceitaram participar de projetos que eles não sabiam o que era. Vocês perguntavam para eles, o que era o projeto que tu participou? Não me lembro. O que fizeram contigo? Ah, umas coisas. Quais eram os riscos? Não me lembro. Né? E com idosos, vocês veem que a diferença foi pífia. 21% e 19%. O que é isso? Pessoal, isso aí a cada 5 participantes de projeto, um autorizou sem saber o que estava autorizando. Isso é muito assustador. Né? E eu garanto para vocês o seguinte, tem projetos que é muito mais do que isso. Isso aqui diluiu pelo efeito de ter várias pessoas fazendo vários projetos de pesquisa com várias pessoas obtendo os termos de consentimento dos pacientes. A questão da voluntariedade, da coerção, eu gosto muito, eu acho que a melhor definição foi a dada pelo Piaget, né, num texto dele de 28, quando ele dizia, né, que coerção é toda relação entre 2 ou mais indivíduos que intervém um elemento de autoridade e prestígio. É aquele exemplo que eu falei do meu médico me convidando. Né? E o grande pulo do gato, para mim, é esse aqui. Que a coerção existe na medida em que ela é sofrida. E ela independe do grau efetivo de reciprocidade existente. Ou seja, eu posso até não querer ser coercitivo, mas a pessoa se percebe sob coação. Então, a gente tem que treinar muito bem os alunos que vão obter consentimento, os outros pesquisadores da equipe, para que, às vezes, é uma questão de coisas sutis que a gente pode passar para as pessoas como uma forma de pressão, de coerção associada. Vocês veem que esses autores, principalmente o Gardner, é um cara que trabalhou muito junto com o Roth, né? Assim, ó, que desde perguntar as preferências, persuasão, indução, enganar deliberadamente, dar ordens, ameaçar, demonstração de força, força física e usar uma ordem judicial, é uma ordem crescente de comportamentos coercitivos que eles caracterizaram. Existem escalas para medir coerção que a gente pode medir em ambiente de pesquisa, em ambiente de assistência, que a gente já validou para português, e que a gente consegue caracterizar essas questões aqui de uma forma muito boa e que pode, né, a gente pode tentar entender um pouco melhor. E vocês veem que quando a gente aplicou a percepção de coerção em ambiente de assistência e de pesquisa, a gente pôde demonstrar que na pesquisa as pessoas tinham uma percepção de liberdade maior do que na assistência. E está certo, assistência eu estou lá porque eu não estou lá querendo me tratar simplesmente. Eu fui premido pelas circunstâncias e fui para lá. Vocês veem que a questão da autonomia estava balanceada. A questão da responsabilidade, a assistência me traz uma responsabilidade maior. Autodeterminação, né? A possibilidade de executar a minha escolha. E a questão da própria capacidade também não teve diferença. Aonde a gente encontrou diferenças foi a inversão, de que na assistência eu tinha menos liberdade que na pesquisa, mas eu tinha mais responsabilidade que na pesquisa. Né? E é uma coisa que fica coerente, se vocês forem pensar com aqueles operadores lógicos que eu mostrei antes, da necessidade e da possibilidade. A necessidade me gera a responsabilidade associada, enquanto que a possibilidade tem que me garantir essa liberdade. Então, ficou muito coerente com essas possibilidades que a gente tinha, teóricas, por trás. Uma outra questão importante
é que quando a gente fala em vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, para tentar discutir, às vezes, questões de consentimento, a gente tem que pensar assim, eu estou falando em vulnerabilidade usando qual referencial? Se vocês pegam só normas e documentos nacionais e internacionais, a palavra vulnerabilidade assume todos esses significados. E notem que é totalmente diferente. Eu estou com exclusão protetora. Eu estou com compartilhamento de responsabilidades. Eu estou com fragilidade. Eu estou com suscetibilidade. Vocês veem que eu posso estar discutindo e concordar com vocês. Ah, não, nós estamos discutindo vulnerabilidade. Só que eu posso estar numa lógica de redução de capacidade, mas vocês estão com restrição de liberdade. Isso pode ser extremamente enganador quando a gente chega e discute e diz assim, todos nós estamos concordando que vulnerabilidade é importante. Sim, mas em qual dos múltiplos sentidos? Né? Essas palavras, a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Quando eu apresentei isso aqui no Congresso de Bioética em 2004, eu pensei que ia causar uma celeuma. Você sabe o que aconteceu? Nada. A plateia, a única pergunta que me veio, vocês sabem qual foi? Nós estamos falando em 2004. Como é que eu tinha feito a minha apresentação? Que eu tinha usado PowerPoint naquela época, foi um negócio assim, né? Isso, para um apresentador, é a pior pergunta. Né? Ou seja, quando perguntam sobre a forma e esquece o conteúdo, é sinal que não valeu nada a questão. Né? Agora, eu te contar uma só que eu acho maravilhosa. Né? Eu estava falando esse tempo com o César Victor, vocês devem ter ouvido falar nesse cara. O César é o maior epidemiologista do Brasil, né? Ele é lá da Universidade de Pelotas, e eu convidei o César, e ele deu uma palestra maravilhosa no passado no hospital, para o pessoal da iniciação científica. A gente sempre convida assim, alguém de modelo, de identificação, né? Alguém que possa ser modelar assim, para eles como pesquisador. E o César falou uma história que eu achei maravilhosa, que ele disse que ele publicou um trabalho que ele achava bem despretensioso, tal, e é um trabalho que está com mais de 3.000 citações. Né? É o grande trabalho dele, em termos de publicação. E um trabalho que ele se dedicou mais de 3 anos escrevendo, quando ele publicou, ele disse, agora vem o Arrasa Quarteirão. Você sabe quantas citações tem esse artigo dele? Está publicado na melhor revista de epidemiologia, a que tem maior impacto. Esse artigo só tem uma citação. E você sabe de quem é? Do próprio César, que citou num outro artigo posteriormente. Ou seja, não quer dizer nada. Né? Ou seja, essas coisas a gente tem que pensar assim, às vezes a gente acha que vai causar um impacto e não causa, mas é do jogo. Né? Então, para fechar, eu e a minha mulher, nós estamos escrevendo eu não sei bem o que nós estamos escrevendo, até para ser bem sincero. Tá? Começou como um artigo, já virou um livro, e nós estamos discutindo se vai virar um livro ou vai virar um artigo de volta, eu não sei. Né? A convivência da pandemia está sendo extremamente criativa, né? Por um lado, e emotiva pelo outro. Né? Se a gente fica, às vezes, pegando para um lado, outro para o outro, é muito bacana. E vocês veem assim, a gente está propondo de que a gente não, quando a gente discute isso, a gente não está discutindo consentimento, nós estamos discutindo a decisão. Nós estamos discutindo um processo de decisão, e aqui entra claramente a visão do Mittelstrass, é um processo de decisão orientada, porque nós temos que ter a honradez de assumir que nós orientamos os pacientes. Ele não está livre de qualquer forma de pressão. Não, se eu convido ele, se eu dou uma orientação, essa decisão já é orientada pelos objetivos que eu estou traçando frente a ele. Ela é sempre uma relação desigual. E que vocês veem que essa decisão compartilhada, o processo todo é chamado de decisão orientada, essa decisão compartilhada tem como base a relação de confiança. De um lado, é a competência científica e humanista do profissional e a capacidade dele de dar orientações por meio do diálogo. Aquele conhecimento, orientação do Mittelstrass. Do outro lado,
exige que aquela pessoa, seja um paciente ou um pesquisador, ou um participante de pesquisa, tenha um desenvolvimento psicológico moral, tenha uma capacidade legal, seja informável e ter a possibilidade de dialogar, porque também é importante isso. E na medida que eu dialogo, isso aqui fecha o ciclo, e essa decisão não é minha nem do paciente, não é minha nem do participante, mas é uma decisão que eu orientei e é uma decisão conjunta que nós tomamos. Isso nos torna corresponsáveis, né? E vocês veem assim, ó, e é impossível a gente ter um compartilhamento sem o meu viés de orientação. Quando o João me convidou, ele pode ter me convidado para dar uma aula diferente, mas como eu tinha a possibilidade de fazer as minhas escolhas, eu fiz as escolhas que eu apresentei para vocês até agora. Eu dei a orientação do formato que essa aula teve. E vocês veem, então, o que acaba sendo, de novo, voltando àquele nosso diagrama que a gente começou, esse processo de decisão orientada é uma decisão compartilhada, e o termo de consentimento que resulta desse processo documenta que orientações foram dadas e como que essa decisão foi compartilhada. Ou seja, é uma coisa muito mais de construção do que de um evento que se instala simplesmente e de uma assinatura que dá aquela situação. Com isso aqui, pessoal, eu termino. Eu só queria deixar relembrado para vocês essa questão de que, nessa perspectiva, para nós, a bioética é um campo interdisciplinar, ou seja, são múltiplas vertentes, né, que a gente acaba tendo que pensar nessas questões jurídicas, nas questões morais, nas questões éticas, mas também nas questões linguísticas, também nas outras questões todas que a gente está discutindo com vocês. E eu gosto muito de usar essa metáfora da navegação, né, de que a gente trabalha com uma bússola. A bússola me dá o quê? O norte. Aquilo que o Kant falava, né? Como seria bom ter uma bússola moral que orientasse sempre para o caminho do bem, né? E que vocês veem, isso é fundamental, que eu tenho que ter um mapa que me mostre o caminho já trilhado por outras pessoas. Que repertório de situações eu posso ter? E eu tenho que ter também, saber manejar um sextante que me orienta nesse ponto aqui. É o sextante que me diz aonde eu estou naquele momento, que me localiza pontualmente. Se eu sei para onde eu quero ir, e eu tenho uma bússola, um mapa e um sextante, eu chego em qualquer lugar. Se eu sei onde é que eu quero ir, e eu tenho conhecimento do referencial teórico, eu tenho as habilidades de comunicação, né? E eu tenho uma fundamentação ética, pessoal, é isso que a gente tem que ter. E, basicamente, a bioética se faz assim. Aqui está o QR Code da página, aquela que o João já deu para vocês, e esse aqui é uma brincadeira que eu tive que fazer agora durante a Covid, né, pela pressão de velocidade, né, das coisas estarem ocorrendo, de um blog que eu criei, que é esse da Bioética Complexa, que ele é dedicado só para as questões da Covid, né, das relações entre bioética e Covid, e que são inúmeras, né? Vocês veem que as possibilidades que a gente tem, todos os dias elas se abrem. Todos os dias a gente tem novas questões éticas que a Covid está nos apresentando, e que a gente tem um dever, sem dúvida nenhuma, de refletir, de compartilhar, de tentar, de alguma maneira, fazer essa troca com todo mundo. A gente tem disponibilizado, aí no blog, eu coloquei um observatório de integridade científica na Covid, porque eu estava me baseando só no Retraction Watch para ver essas coisas. E o problema é que o Retraction Watch está errando. Eles estão com um viés interessante, ideológico, e eles estão errando em algumas coisas. Se vocês pegarem o Retraction Watch, ele dá um bom caminho. Tem alguns outros sites, e pegando o PubMed, está todo mundo fragmentado. E eu estou fazendo um que concentra
essas informações, e eu estou categorizando, se alguém de vocês gosta disso, é um passeio, é um piquenique ali para a gente fazer. E que vocês vão ver que é assustador, porque todas as grandes revistas estão ali representadas. Aquela história do padrão de qualidade do Lancet, do JAMA, do New England, a Covid também patrolou por cima, né? Eles estão no mesmo saco de que revistas muito ruins, porque eles também estão com essa questão da ansiedade de publicar a qualquer preço e que gera essa dificuldade gigantesca em todo mundo. Tá? Bom, a gente está enfrentando um desafio gigantesco com essa questão das vacinas, né? As vacinas estão nos desafiando do ponto de vista ético, toda a parte ética e regulatória. Então, se alguém acha que tem vida monótona, bem-vindo à bioética, né? Que a gente pode fazer, não é por falta de material que a gente pode, né, se sentir sem ter o que fazer. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu estou aberto, eu vou abrir aqui o chat, eu vou só